Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Amador tem um recado rapidinho para vocês aí. Bom dia, comunidade viva. Galerinha do link, lá atrás tem um café preparado para vocês. Então, vocês já podem se direcionar para... Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem
Dos montes caem para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes caem para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração te alegrei eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Você pode cantar isso com a gente? Cantarei teu amor pra sempre. 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 Vocês já tiveram uma temporada assim que temos o fundo aqui musical? Vocês já tiveram uma temporada que falando com Deus assim parece que Ele não responde? E aí você entende depois de um tempo que o silêncio dele está te ensinando alguma coisa? Porque o nosso tempo não é o tempo dele. Então às vezes pode demorar muito. Ou pode ser que seja na hora, uma conversa ali que ele já vai te respondendo. Mas o tempo dele é diferente do nosso e demora. Mas esse silêncio é para ensinar a gente que ele tem um tempo dele. Às vezes parece tão longe. Eu digo alô, mas de quem responde? Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de pronto. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o silêncio dele. Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou. Seu tempo, seu jeito, seu reino, amém, amém, amém.
As espalhas estão longe. Eu digo alô, mas de quem responde? Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de pronto. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou. Seu tempo, seu jeito, seu reino, amém, amém, amém. O silêncio dele fala assim: mas o teu silêncio é pra me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou. Seu tempo, seu jeito, seu reino, amém, amém. Seu tempo, seu tempo, seu jeito, seu reino, e eu apenas servo sou. Seu tempo, seu jeito, seu reino, amém, 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 amém. Show de bola! Você pode sentar rapidinho, um minutinho. Se você está vindo hoje pela primeira vez na comunidade, é um prazer ter você aqui. Aqui é a nossa casa, então seja muito bem-vindo, fica muito à vontade, tá bom? Galera do Instagram que chegou aí até a gente, beleza? Um prazer ter vocês aqui, de verdade. Tem um outro pessoal também, alguns amigos nossos, americanos que estão aqui, que participaram da conferência essa semana com a gente. Sejam muito bem-vindos. Welcome, guys. That's your house here. E a gente tem dois convidados muito especiais também, pelo menos para mim, né, e para a Sara, que é o Vadim e a Kate. Eles moram na Moldávia. Alguém aqui sabe onde fica a Moldávia? Longe, longe. Longe. Eles são amigos muito queridos. Vadim, tu pode ficar... Can you stand up, please? Essas... Depois vocês têm um tempo para trocar uma ideia com ele e aprender um pouco mais sobre a cultura deles, é bem legal, beleza? Mas tudo para dizer que aqui é a nossa casa, é assim que a gente interage aqui, é um prazer ter você aqui. Como é que uma pesquisa rapidinho? Como é que vocês fazem pesquisas? Pesquisa, né, sobre pesquisa. Como é que vocês fazem pesquisa hoje em dia? Falem comigo, de verdade, pode falar, conversa. Google, ok? ChatGPT. TikTok. Pela geração a gente vai vendo, né? Legal. Tem alguma outra ferramenta? Eu não conheço mais. YouTube, boa. Livro, olha, ainda existe isso. Legal. Muito bom, excelente. Então, o que acontece? Hoje de manhã, eu tô na... Sei lá, não sei se na geração vai, mas tô na vibe da galera do ChatGPT. Então, fiz uma pesquisa hoje de manhã no ChatGPT. Eu perguntei, GPT? Eu tenho alguns GPTs, né? Tem uns que são mais descolados, esse aqui é mais comedido. Ficava generosidade. Olha o que ele me respondeu. Generosidade pode ser definida como disposição de compartilhar, ajudar ou dar algo a alguém sem esperar nada em troca. Isso vai além de simples doações de bens materiais, mas envolve também tempo, atenção, empatia e apoio emocional. Eu achei isso incrível. Porque aqui na Comunidade Viva a gente aprecia muito, encoraja muito a generosidade. E muitos de nós entendem isso simplesmente como um movimento financeiro. E esse movimento financeiro é muito importante. Mas, além disso, a gente falou aqui sobre apoio emocional, tempo, outras coisas. E, para a gente não falar aqui de conceitos ou teoria, eu vou falar de um caso que aconteceu na comunidade.
Tem um camarada nosso, chamado Nelson. Ele é da comunidade, serviu por anos na hospitalidade. E ele sofreu um acidente de moto. Tem mais ou menos, acho que umas 3 semanas. 3 ou 4 semanas. E era difícil, né, para a esposa dele poder estar ali com ele, acompanhando, tendo que trabalhar e gerando tudo de madrugada e tudo mais. E aí ela precisou de ajuda. E aí um brother nosso, daqui da comunidade, falou, cara, eu estou aqui, eu posso ir lá e dividir esse plantão. Isso é generosidade. É até o nosso brother mais elétrico aqui, é o Ibson. Eu nem sei se o Janelson conseguiu dormir aquela noite com o Ibson lá. Mas o Ibson resolveu dar esse passo e falar, cara, eu estou aqui, eu tenho tempo, eu consigo dar essa moral aí. Isso é generosidade. Quer ver um outro exemplo? No mesmo caso, a comunidade, coisas que a gente nem sabe aqui, que a maioria de nós não sabemos que estão acontecendo. A comunidade viva, eu e vocês, nós, escolhemos juntos ajudar essa família por alguns meses, já que o provedor principal da família está nessa situação. Então, quando vocês vêm aqui, quando vocês escolhem compartilhar parte dos bens financeiros, né, aqui na frente, esse é um dos canais para onde a gente abençoa vidas. A gente costuma chamar isso de reino de Deus. Isso é o reino de Deus tocando na família Jonielson. Ele tocou através das suas finanças, direcionado pelo Augusto, pelo Edilson, pessoas que estão cuidando das finanças aqui e fazem isso com muito zelo. Mas ele tocou também essa família através da vida do Ibson, estando lá, dormindo com ele. Dormindo, né, cuidando dele lá. Generosidade vai muito além do que bens financeiros. Tempo, empatia, a sua vida. Generosidade, ela é um movimento de obediência ao Deus que eu e você escolhemos servir. Você que é da comunidade viva, fique muito à vontade nesse momento e você sabe o que fazer. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em seus ombros, me rendo a ti. O que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te a Deus meu coração? Na salvação declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer?
Tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louva, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. O que posso dizer? O que posso fazer se não entregaste a Deus o meu coração? De fato, Senhor, ficamos sem saber o que falar, se não corresponder esse teu tão grande amor que entregou tudo por nós. E o que nos resta é realmente entregar todo o nosso ser ao Senhor. O Senhor conhece a nossa natureza, nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Quantas vezes temos consciência, mas não o fazemos. Por esses momentos, perdão, Senhor, mas nos ajuda. Estava aqui cantando e me veio à mente a pergunta do salmista, que passa a ser a nossa também. Que darei, ou que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito? São tantas as bênçãos, tantas maravilhas. Sobretudo a saúde de Cristo Jesus. Que possamos de fato, com todo o nosso ser, nos entregarmos a Ti todos os dias da nossa vida. Muito obrigada por esse privilégio que o Senhor nos dá de sermos Tuas mãos, Teus braços, Suas pernas, alcançando tantas vidas através da generosidade. Que possamos, ó Deus, a cada dia fazer a diferença onde estivermos. E o Teu reino assim chegando em cada vida, cada família, cada lar, cada lugar que precisa. Que possamos chegar e assim avançando, ó Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, como também Te agradecemos por tamanho privilégio e alegria de estarmos juntos aqui. Receba a nossa oração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Silvia. E junto com o meu esposo, Ricardo, e uma equipe sensacional, que eu já vou pedindo para que cheguem aqui, né, os que vão representar cada faixa etária, nós servimos no Gerações. O Gerações é um ministério aqui da comunidade que ensina e cuida das suas crianças. E a gente hoje tem um momento muito especial que vai acontecer, que é o que a gente chama de passagem, que é essa formatura. É quando eles que estão numa faixa etária, num grupo, numa salinha, passam para uma outra salinha. Então, a gente tem assim, o cuidado, o incentivo de fazer esse momento que é tão especial. Afinal de contas, eles estão aí avançando mais um estágio. E a gente vai começar pelos mais velhos, porque a gente já vai liberar, porque o link já está lá, né, acontecendo. E aí eu vou chamar aqui, o Ricardo vai chamar, Posso né? chamar? Amor? Eu vou até pedir para quem for fazer, que a gente confirmou e está naquela lista, já pode ficar, se posicionar aqui ao lado.
Nós vamos fazer primeiro dos juniores para o link, tá bom? Então, Arthur Machado Fernandes. Cadê os meus linkers? Cadê o agito? Aê! Tá lá no fundo, ó. A Letícia Mota Flores. Letícia. O Pedro Ívaro de Alcântara Soares. E o Pedro Marco de Queiroz Salles e Menezes. Está aqui o Pedro. Recebam aí o nosso presente, que é uma Bíblia super descolada, bem da idade de vocês. Parabéns. Qual é? Que vocês... Ainda tem mais um. Ah, o Pedro. Pedro Marco. Ah, o Pedro Samuel. Pedro Samuel. Com essa camisa não podia ficar de fora, rapaz, né? Esses aí estão indo agora para o link. Hoje o link está reunido aqui atrás, na sala, naquela sala onde os juniores se reúnem, onde vão estar lá hoje. Então, se você que tem mais de 13 anos, pode ir lá, que hoje vai ter uma reunião bem legal, não é isso, Edgar? Exatamente. A gente já começamos há mais 10 horas, fizemos um café da manhã para os nossos adolescentes. E agora a gente quer sentar com eles para programar esse ano agora de 2025. Então, se você é adolescente, está aqui hoje e quer participar das nossas atividades nesse ano, por favor, vá lá com a gente agora, que a hora é essa. Valeu? Aí vocês podem ficar aqui do ladinho, que a gente vai... Não, eles já vão comigo para cá já agora. vão? Já vão. Então vai. Segue. Deus abençoe, vamos lá. Aproveite o tempo. Eles já são adolescentes. Não quero mais ficar aqui com gerações. Agora, vamos lá. O pessoal que estava no Kids 2, que estava de 6 a 9 anos, e completaram 9 anos, e agora vai para o juniores. Ana Luísa Monteiro Magalhães. O Benício de Souza Aguiar. Fernanda Francine Coelho. José Elias Amorim Costa. Esse sem torcida. Ainda não tinha chegado, não sei se já chegou a Maria Vitória Cavalcante Jacinto. Não sei se ela conseguiu chegar. E a Nina também, Lauane, mas está dodói, hoje ela não pode participar. Mas a mãe vai levar o presente para ela e melhoras para a Nina, tá bom? Esse é o pessoal que completou 9 anos e agora estão nos juniores. Tá bom? Uma salva de palmas para todos agora. Eu vou pedir que vocês fiquem aqui, tá bom? Podem ficar aqui. Agora, o pessoal do Kids 1 para o Kids 2 completaram 6 anos e está nessa nova fase agora. Não sei se chegou o Joaquim Roque, se chegou pode vir. Maria Pietra Oliveira Brito, está por aqui, confirmou presença, está ali, está chegando. Matheus Felipe Gomes Brasil. E o Vitório Mussa, também não tinha chegado ainda, não sei se já chegou. Se chegou, pode vir direto para cá. Então, 2 representantes do Kids 2. E agora, o que veio da tia Leia, do Baby, para o Kids 1. Esses saem daí e a tia Leia fica com o coração partido, né, tia Leia? Vamos lá, então. Ana Gabriela dos Santos Domingues. A Ana Letícia Martins Silva, mas eu acho que ela também, os pais estão viajando. Daniel Gonçalves Fernandes. Está ali o Daniel. Isadora Ravena Alzier dos Santos, ela não tinha chegado ainda. E a Luísa Monteiro Rodrigues. Está chegando ali. Esses 3 são os representantes ex-babies e agora Kids 1. Kids 1. Por aqui, Luiz. Coisas lindas, né, gente? Muito lindo. Tirem foto desse palco, por favor. Junta aí, né? Junta os babies, os juniores, o Kids 1, Kids 2, vai. E olha só, a gente olha para cada um aqui, né? E a minha tá bem ali. Notaram a semelhança? A gente olha, pode ser que a gente veja padrões comuns, certo? 2 olhinhos, uma boquinha, um nariz, 2 orelhinhas. Mas dentro deles, desses coraçõezinhos aqui, tem uma essência própria, gente, um potencial enorme
que Deus esboçou e teceu lá no ventre da mãe de cada um aqui. Então, pais, e aí eu falo pais no sentido mais amplo, né, desse conceito, que são os que cuidam, que criam. Você é responsável por prezar essa individualidade de cada um. E duas coisas são principais para a gente poder fazer um bom trabalho. E não é um trabalho fácil, vocês sabem. A primeira coisa é a gente servir de exemplo. Então, eles precisam ver em nós um exemplo da nossa intimidade com Deus, porque assim eles vão aprender a como é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, a minha filha precisa olhar para mim e ver que eu tenho intimidade com esse Deus, que eu ensino a ela, que eu leio para ela, que eu trago ela aqui para ela aprender. Em segundo lugar, e aí a comunidade entra junto, é criar um ambiente que estimule esse crescimento e esse desenvolvimento dessa fé deles. Então, a gente tem que criar um ambiente em que a fé deles seja estimulada, que eles descubram essa fé, desenvolvam e amadureçam. Para quê? Para que, quando eles cheguem na fase adulta, em que eles vão ter autonomia para tomar as decisões da vida dele, eles tomem as melhores decisões. Eu olho para cada um aqui, eu vou até ficar de frente. Eu olho para cada um aqui e eu fico imaginando quais são as decisões que eles vão tomar na vida e o futuro que eles vão ter. E um futuro lindo que Deus preparou para cada um. Eu me emociono, né? Porque a gente sabe como eles são preciosos. E vocês, pais, têm essa responsabilidade juntamente comigo, que sou mãe. E aí a gente tem esse ambiente aqui que ajuda você a criar, a estimular e a desenvolver essa fé deles em conhecer o nosso Jesus, aquele que vai ser o companheiro e que vai andar com eles em todo momento. Então, não deixe. Se você tem um filho, traga, seja assíduo, para que ele participe aqui conosco, tá bom? E a gente vai orar, né? A gente tem feito isso, dado a oportunidade para as crianças orarem. Eu perguntei da Ana Gabriela se ela queria orar. Ela disse que ela ia tentar. Então, ela vai orar, né, filha? Pelos papais e pelas mamães, né? Então, tá bom. Microfone. Vai, pode orar. Orar pelos papais e pelas mamães. Me fala aqui. Papai do céu, eu te peço. Pelos papais e pelas mamães. Que eles tenham vida longa e sabedoria para criarem seu filho No caminho do Senhor. do caminho do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, filha. E agora, todos os Rapidinho, outros, deixa eu só- galerinha pequena. Aí, gente, só avisando, dando um aviso agora em relação às salas, que hoje a gente está fazendo uma mudança, hoje, tá? Então, para ficar atento. O Kids 1 vai estar aqui no foyer, tá? Então, já podem, o Kids 1 já pode se dirigir ali com os tios, ir lá para o foyer, e os pais, então, pegam aqui no foyer, tá bom? O Kids 2 permanece na sala deles, lá atrás, tá bom? Os juniores vão estar ali ao lado da lanchonete do teatro, ali na frente. Então, na saída, vocês têm que buscar eles lá. Se for em outro lugar, eles vão ficar esperando vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Contamos com vocês. Como a senhora falou, né? Assiduidade, pontualidade, tentem chegar no horário para que as crianças possam pegar todo o conteúdo que a gente prepara para eles todo domingo. Obrigado, gente. Chega mais galerinha pequena, hein? Se tiver criança aí, pode descer. Pode descer e ir direto para a sala.
vazio e não encontram sentidos em funções ordinárias, como respirar. Se tudo que você consegue enxergar no abismo sem fim, onde desde sua infância a verdade é dolorosa e sem perspectiva, o que fariam? Quem convocariam? Quem ouviriam? Em Romanos diz que como eles invocarão se não crerem? E como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque nós éramos os que estavam perdidos e presos, mas invocamos porque cremos, e podemos crer porque alguém pregou, e pregaram porque foram enviados por Deus. Missão não é apenas sobre transformação, mas é sobre apresentar ao melhor amigo que tem as chaves dessa prisão. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Viva! Viva Missões! Oi, gente. Tudo bem? Essa viagem muito aguardada, né? Então, já fica aí no seu coração, já fica aí mexendo com você, para você colocar em oração. Depois a gente vai ter mais informações com relação a ela. Meu nome é Anne, para quem não me conhece, e eu vim contar um pouquinho da nossa agenda para vocês na semana, do mês, porque a gente não só se reúne aqui no domingo, de manhã, a gente tem outros encontros em outros lugares também. Então, viagem missionária, coloque em oração, guarde no coração, teremos maiores informações depois. Mas uma coisa que vai acontecer já já é o churrasco entre amigos, que é nesse próximo sábado. Eu vou, você vai? Credo, gente. Eu vou, você vai? Eu, hein? Eu vou comer churrasco, minha gente, nadar na piscina, nunca nado, mas dessa vez eu vou nadar na piscina também, e eu espero que você também esteja lá. E lá vai acontecer uma coisa muito, muito especial, que são os nossos batismos. Então, se você ainda não falou com o Alexandre, caso você tenha tomado essa decisão, ainda dá tempo de fazer isso, tá? Essa semana. Então, nesse próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai estar no Clube dos Oficiais, nesse endereço, né, que é lá na André Araújo. E tudo que eu falar aqui, todas as informações, a gente sempre avisa. Quero me inscrever, quero fazer parte. A gente tem duas formas, que é o Viva On, que é ali fora, um pessoal que fica numa mesinha, e através da internet. Você entra no Instagram, na bio, e lá vai ter o Linktree com essas informações, tá bom? Então, são essas duas formas que a gente tem para você se inscrever. Churrasco no sábado. Outra coisa muito boa que vai acontecer para os homens são os brothers, que vai acontecer o encontrão de homens. Você que veio pela primeira vez aqui, é um encontro muito legal para conversar sobre coisa de vocês. Estranho, né? Homem que se encontra para falar coisas deles, só aqui na comunidade Viva mesmo, que acontece isso. Né? Então, vai ser nesse endereço, no Aleixo, às 19 horas do dia 24, ou seja, nessa segunda-feira. Olha, ela veio até aqui. Não está discreto. Vai ter que falar. Quando que é a viagem? No dia 6, 7 de junho, tá, gente? Lá no Splendor, bem bonitinhos. Então, vocês que querem, né, viver essa experiência, que é muito legal, vocês já anotem aí na agenda de vocês, depois a Kemily vai passar mais informações. Obrigada, querida. Então, agora, nesse iniciozinho de junho, vai ser essa viagem missionária que a gente passou o vídeo, tá bem? Por fim, não menos importante... Ah, não, gente, deixa eu falar um negócio rapidinho. Ontem teve encontro das mulheres, tá? Teve encontro das mulheres. Fui? Não fui. Mas irei. Não fui porque eu cheguei do trabalho cansadona, estava com a minha família. Mas teremos de novo mês que vem, né, Carlinha? Dia 8 de março. Ih, Dia das Mulheres! Perfeito. Amei. E também, gente, por último, e não menos importante, estamos retomando o nosso grupo de vida, que são os nossos pequenos grupos, onde a gente se encontra espalhados aí pela cidade. Então, encontre um GV para chamar de seu. Encontre um grupo de vida para você chamar de seu. É um ambiente onde você tem mais espaço de intimidade para falar sobre você, para orar junto, enfim, um grupo menor na casa de alguém. Temos espalhados por Manaus, então você tem que se inscrever. Já sabe onde? No Viva On
ou no Linktree, tá bom? E é isso, eu espero que a gente tenha aí um restante de mês, uma entrada de mês de março muito cheia de vida fora do teatro também. A gente vai se encontrar no churrasco, a gente vai se encontrar nos grupos de vida, nos brothers, nas TPMs. Na TPM, vamos mudar o nome? Tempo para mulheres. Tempo para mulheres. E no que mais Jesus chamar a gente para fazer e para se encontrar, gente? Deus abençoe a todos. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo
sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Oi, comunidade, bom dia. É tão gostoso a gente poder estar num ambiente como esse, num domingo de manhã, e expressando a nossa alegria de estarmos na presença desse que é o Criador da vida, o Senhor de tudo. E como é bom a gente rever amigos, né? Olhar para o lado, ver pessoas que a gente tem aprendido a conviver, a andar junto. É muito bom podermos caminhar em comunidade, vivermos em comunidade. E hoje a gente está começando uma nova série. A série tem como título Tempo. E todas as vezes quando acordo, não sei você, mas eu não tenho mais o tempo que passou. Não temos tempo a perder. Já dizia o poeta na minha adolescência, poeta esse de uma banda muito conhecida, de muito presente na vida de muitos que aqui estão. Mas a verdade é que nós não temos tempo a perder. Eu não sei vocês, mas já repararam que o relógio passa voando quando a gente está fazendo uma coisa gostosa, algo agradável, algo que a gente está tendo um prazer imenso, tipo, a gente está brincando com os nossos filhos, a gente está num tempo gostoso em família, de férias, né? Passa tudo tão rápido. Mas parece que no mesmo momento em que esse relógio passa rápido, em situações como essa, quando a gente está na fila do mercado e a gente está com pressa, e a gente chega ali e encontra, né, o carrinho está cheio e você não pode pegar aquela fila do Express, e aí você vê aquela fila enorme que às vezes invade o corredor. Parece que o relógio não passa. E é uma eternidade ficarmos neste lugar. Você já percebeu que as perspectivas, dependendo da situação onde você está inserido, você pode ter uma impressão diferente do tempo, mas a verdade é que o tempo ele continua no mesmo lugar, na mesma velocidade. Nós é que temos perspectivas diferentes, temos prioridades diferentes, temos um olhar diferente. E a nossa série, ela quer nos provocar nesse momento em 2 domingos, hoje e domingo que vem. São só 2 episódios. E ao final desse episódio, eu quero encorajar você que está com a gente aqui hoje, você que assiste a gente pela internet também, a estar presente aqui no próximo domingo, porque no final teremos um presente, uma surpresa, ok? Nós vamos poder investigar um pouco mais esse assunto. Mas quem estiver presente vai ter essa oportunidade de caminhar com a gente. Então você já percebeu como que o tempo pode parecer diferente dependendo das circunstâncias onde você está inserido? Bom, certamente, né? A verdade é que o tempo passa no mesmo ritmo para todos nós. Cada um de nós. Não muda. É a mesma coisa. O que muda é a nossa percepção, a nossa atitude diante dessa que é uma verdade, o tempo. Quando a gente tem que dar uma olhadinha que está travado, ok? Deus nos deu o tempo para uma vida de relacionamento com Ele. Deus nos deu o tempo como um presente, mas também como um recurso que a gente pode dizer limitado. A gente não pode desperdiçar o tempo. Como nós temos usado o tempo no nosso dia a dia? O salmista, ele nos ensina que
lá no Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Será que esse conselho é por acaso que o salmista ele nos deu? Não, de forma alguma. O tempo ele é um bem muito precioso. O tempo é um dos bens mais preciosos que temos. No entanto, muitos de nós, eu e você, no corre da vida, nós temos cometido algumas falhas. Nós não paramos para refletir sobre este tema, o tempo. A não ser que já tenhamos perdido, já tenhamos desperdiçado completamente os recursos que nos foram dados, o tempo. C.S. Lewis ele vai nos dizer o seguinte: o futuro é algo que todos alcançam a uma velocidade de 60 minutos por hora. Não importa o que façam, seja quem for. O futuro é algo que passa para todos. O futuro é algo que todos alcançam, melhor dizendo, a uma velocidade de 60 minutos. Não tem como você reduzir isso. O que C.S. Lewis está querendo dizer para a gente aqui é que o tempo passa igualmente para todos nós, independente de quem nós sejamos. O tempo, ele passa para todos nós. Ninguém pode acelerar o tempo ou desacelerar o tempo. Todos nós avançamos para o futuro. A gente não sabe o que nós encontraremos, mas nós estamos passando, nós estamos avançando. E no mesmo ritmo. Eu estou indo no mesmo ritmo que você. Você está indo no mesmo ritmo que todos nós aqui. 1 minuto por vez. 1 hora por vez. Um dia de cada vez. A gente está acostumado a um ritmo frenético de vida. A gente escuta os áudios no WhatsApp a 2x, tudo corrido. Mas a verdade é que nós temos tido esta percepção de tempo e uma percepção equivocada a respeito do tempo. Agora, não importa, não há nada que a gente possa fazer. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha, não importa a posição que você ocupa, não há como controlar o tempo. Você pode administrar, mas não controlar o tempo. Só há um capaz de fazer isso. Então, como que a gente precisa entender melhor o tempo? E essa questão de passar o tempo, ok? Vamos tentar imaginar exemplo. A gente está num parque de diversões com o nosso amigo. A gente vai de férias, por exemplo, para Disney. E com a família, você está ali com eles, se divertindo, só que um dos seus amigos passa o dia no parque juntamente com você, olhando o celular, observando o celular. Ali, freneticamente no celular. Você decidiu aproveitar os brinquedos, decidiu se divertir bastante, e ele decidiu ficar no celular. Afinal, ambos terão vivido as mesmas horas. Ambos terão vivido as, 8, 9, 10 horas ali naquele lugar. Mas de forma completamente diferente. E é isso que acontece com a gente. Nós temos a mesma dádiva de Deus. Recebemos o mesmo presente de Deus, o tempo. Nós estamos inseridos no mesmo tempo, mas nós fazemos escolhas diferentes. E isso faz com que a gente tenha experiências diferentes, sensações diferentes e resultados diferentes. A questão não é o quanto tempo temos, mas como usamos o tempo que temos. Às vezes nós, quando chegamos a determinada
idade, quanto tempo nos resta? Né? Tem gente que chega aos 90 e gostaria muito de trocar tudo que conquistou para voltar aos 50, 40, 35. Mas isso não é possível. Então nós temos que viver fazendo boas escolhas e compreendendo exatamente a perspectiva divina do tempo, para que a gente não chegue ao final da nossa trajetória com uma percepção errada e com um sentimento de frustração de que nós não vivemos tudo que tínhamos para viver. Precisamos entender que nós não somos escravos do tempo, mas também não temos tempo infinito. Nós temos um tempo limitado nessa vida. Nós temos um tempo limitado desse lado de cada eternidade. Por isso, nós devemos aprender a remir o nosso tempo, conforme Paulo nos orienta quando escreve aos Efésios. Mas às vezes a gente tem essas dificuldades porque nós temos percepções erradas e influências erradas a respeito do tempo. Estamos sob influência de pensamentos, de movimentos que ocorreram em ambientes e lugares diferentes do mundo, e isso afeta a nossa cultura, isso está entranhado na nosso modo de viver, nos nossos hábitos. Há pelo menos 3 visões erradas a respeito que eu gostaria de destacar rapidamente com vocês. O nosso mundo está carregado de visões distorcidas, ele está entranhado de influência sobre o tempo, mas influências errôneas que divergem daquilo que a palavra, o manual de vida, aquilo que o Senhor, Criador do tempo, nos orientou. Muitas vezes, sem nós percebermos, muitas vezes, até mesmo cristãos, eles acabam adotando essas perspectivas equivocadas a respeito do tempo. Então vamos lá. Primeira visão. A visão errada sobre o tempo é a visão grega do tempo. Os gregos, eles viviam o tempo como uma espécie de ciclo monótono, sem propósito. Era assim que eles viviam. Eles acreditavam que estavam presos a um eterno loop, o tempo inteiro, como loop, onde nada de novo acontecia. A vida era apenas um conjunto de repetições contínuas, sem sentido algum. Essa era a percepção grega a respeito do tempo. Para eles, a única libertação real viria após a morte. Tem pessoas que acabam sendo influenciadas, né? A gente tem até um ditado que fala assim, olha, o mundo dá volta, hein? O mundo dá volta, se prepara porque... Isso é uma certa influência, essa frase é uma certa influência, dizendo que as coisas se repetem. Nós vamos nos encontrar novamente nesse processo, nessa roda, nesse loop da vida. É um pouco da influência dessa filosofia. Mas o que isso na prática significa para nós, Alexandre? Tá, essa filosofia, como que isso pode nos afetar hoje? Na prática, essa visão pode ser vista hoje quando vivemos apenas na rotina, sem propósito, sem alegria no presente, sem esperança para o futuro, porque é tudo automatizado, é tudo mecânico, é tudo repetitivo. Então a gente cai naquela rotina frenética, mas rotina, e a gente perde todas essas coisas. Só que a palavra ela nos deixa algumas orientações muito claras que devem confrontar isso. Uma delas está lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, quando diz: tudo tem o seu tempo determinado, e tempo para todo propósito debaixo do céu. Então existe um tempo determinado para todas as coisas. A palavra de Deus nos garante isso. A segunda visão equivocada a respeito do tempo é a visão nihilista. O tempo como algo sem significado algum. O niilismo, ele prega a vida como sem propósito. A vida não tem propósito. Que tudo é um grande vazio, sabe? Qual o propósito da vida? Um grande vazio que nasce, cresce, reproduz e morre e acabou. Se o tempo não tem significado,
e nada importa para o niilismo, então não há nem certo e nem errado. Ok? Tudo se torna relativo. É impressionante como que a influência não errônea do tempo está presente na sociedade hoje, com a relativação, o relativismo da verdade. A gente tem visto que não há hoje espaço para a verdade absoluta. Não, é a minha verdade. Não, essa é a sua verdade. E a gente sabe que a verdade tem nome. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade. A verdade está nele. Mas o niilismo, ele traz essa ideia e essa influência equivocada a respeito desse assunto. Alexandre, então, como que isso pode nos afetar hoje? Muitas pessoas vivem assim hoje. Sem entender claramente quais são os caminhos. Porque não enxergam um propósito em sua vida diária. Elas vivem perambulando com uma vida vazia, sem o ideal. Jeremias, verso 29, o verso 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A perspectiva divina a respeito do tempo, ela contrapõe completamente essa visão errada do niilismo. E, por último, a visão do carpe diem, que é uma visão distorcida. Viva o agora sem pensar no futuro. A gente tem escutado muito isso ultimamente. Mas sem uma perspectiva correta, bíblica, a gente distorce isso para uma coisa que vai trazer realmente mal para a grande história que Deus tem para cada um de nós, para mim, para você, para nós vivermos. A ideia de aproveite o dia, pois o amanhã, amanhã é incerto, então viva o hoje, viva o agora. Não se preocupe com amanhã não interessa. O importante é agora. Ela foi pulverizada nessa cultura moderna que nós vivemos hoje. E essa filosofia, ela cresceu num movimento que foi muito conhecido. Alguns aqui talvez foram contemporâneos desse movimento, o movimento hippie. Está presente hoje nas redes sociais e no entretenimento. Essa influência se faz presente. De que forma, Alexandre? Porque isso nos leva ao que nós chamamos e rotulamos como imediatismo. Nós queremos tudo para agora, para esse momento. Nós não temos paciência, nós não conseguimos esperar os processos. É tudo para agora, nesse momento. A busca pelo prazer instantâneo. A gente não consegue construir, a gente não consegue aguardar, esperar. E nós ignoramos, então, completamente as consequências do imediato no futuro. A gente, por não pensar no futuro e só pensar no agora, somente no presente, no imediatismo, nós desprezamos qualquer consequência dos nossos atos agora, hoje, no amanhã. E isso é um grande engano que esse sistema que governa esse mundo traz para a gente. Porque a própria palavra diz que cada um terá que prestar contas diante do seu Criador. Todos nós prestaremos contas do que nós fizemos com a nossa vida, como nós vivemos. Então, o que nós fazemos hoje reverbera no futuro. E mais, reverbera na eternidade. E nós não podemos, então, cair nessa cilada do niilismo. Vivemos tempos em que é fácil ficar preso no consumo desenfreado de entretenimento. Olha aqui. Todos nós temos um desse nas mãos. A maioria de nós temos assinaturas de TVs em casa, Netflix, Prime e tantas outras. Distrações
que podem ser, sim, saudáveis, mas quando temos uma perspectiva errada a respeito do tempo, essas podem se tornar grande veneno, um grande mal para a sociedade, para a nossa família, para as nossas vidas. Mas o que nós estamos realmente construindo com o tempo que temos recebido de Deus? Então vamos tentar olhar para uma perspectiva bíblica, visto que nós vimos coisas completamente distorcidas, como a influência grega, o niilismo e o carpe diem. A perspectiva bíblica do tempo mostra claramente que Deus, Ele é Senhor. Senhor do tempo. Ele é o Criador do tempo. E quando nós olhamos lá em Gênesis, capítulo de número 1, os versos 14 e 19, nos dá parâmetros de que Ele formou, Ele criou o tempo no qual nós estamos inseridos. Então, nada melhor para compreender o tempo do que olharmos para este Deus. Vamos ler o texto? Diz assim: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Então Deus, Ele cria o tempo, Ele organiza o tempo, de maneira que nós pudéssemos viver inseridos nele, compreender os propósitos de Deus inseridos no tempo, para que pudéssemos participar da história que esse Deus desenvolve, desenrola dentro da linha do tempo, dando-nos a oportunidade de nós fazermos a história da redenção, a história que o Criador está desenvolvendo como o protagonista e nós como coadjuvantes com Ele dentro dessa grande linha do tempo. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós reforçamos isso. Mas Jesus, quando veio a este mundo, Ele trouxe para nós uma perspectiva mais ampla para nós compreendermos como nós precisamos lidar com o tempo. Porque há uma perspectiva pagã a respeito do tempo, foi o que nós acabamos de ver, e há uma perspectiva divina a respeito do tempo. E quando ele escreve em Mateus capítulo 6, os versos 25 em diante, ele vai tratar sobre esse aspecto. Olha o que Jesus está falando ali no Sermão do Monte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quando a gente olha esse texto, que Jesus está ali nos ensinando e falando a respeito de assuntos tão importantes, há algumas reflexões importantes que a gente precisa fazer em relação a isso. Primeiro, o texto ele vem de uma narrativa, ele vem falando de diversos pontos, e eu quero encorajar você a depois abrir o seu manual de vida, a abrir as Escrituras e ler esse sermão, essa palavra de Jesus de orientação do nosso modo de viver, como nós devemos proceder. Então ele conclui, eu lhes digo, a conclusão, é como que um grande resumo aqui, que ele vai fazer de muitas das coisas que ele já vinha falando, ok? Então Jesus ele está traçando com essas palavras uma espécie de linha demarcatória, dividindo entre
aqueles que de fato faziam parte do grupo de pagãos, aqueles que tinham um modo de pensar e agir daqueles que queriam segui-lo. Os cristãos, ou seja, aqueles que estariam dentro de uma perspectiva do Criador, uma perspectiva divina. Então Jesus, ele convida a ver a nossa vida como que a gente tem gastado o nosso tempo. Ele nos leva a pensar sobre isso quando ele fala essas palavras. Ele está chamando a nossa atenção para algo que parece ser óbvio, mas que muitas vezes a gente perde de vista completamente. Há uma ordem de prioridade no tempo. Há uma ordem de prioridade para se desfrutar e se viver o tempo. Algumas coisas são mais importantes do que outras. E como numa sociedade onde tudo é para ontem, onde tudo é importante, como é difícil para nós destacarmos o que é prioritário. É um grande desafio para a sociedade hoje. A vida, diz ele no texto, a vida é mais importante. A vida é mais importante que coisas. Aqui na comunidade a gente diz assim, pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais valiosas que coisas. O que Jesus está dizendo aqui é, entenda, no decorrer do tempo, conforme você vai vivendo, entenda, a tua vida, ela é mais importante do que tudo que você possa reunir, tudo que você possa conquistar, porque a vida é mais importante que coisas. A vida é mais importante do que a comida. Olha a comparação que ele faz. E ele tem um motivo para falar sobre isso. Ele continua reforçando essa tese, dizendo, o corpo, ele é mais importante do que a vestimenta. Então nós precisamos olhar para aquilo que é importante. É isso que Jesus está dizendo. Há uma ordem de prioridade. E quando a gente desconhece a ordem de prioridade que o Senhor ele nos propõe, nós vivemos o tempo de uma maneira fora dos propósitos divinos. E nós desperdiçamos o nosso tempo. Nós corremos atrás do vento. Nós semeamos coisas que mais tarde nós iremos repensar e dizer, poxa, se eu tivesse, ao invés de fazer isso, feito aquilo, eu teria sido muito mais realizado como pessoa neste mundo. Nós temos vivido, então, em um tempo de muitos enganos a respeito deste tema. Mas ainda tem uma pérola aqui nesse texto que a gente não pode deixar passar. A pérola é a seguinte. O Pai Celestial as alimenta. Jesus ele faz questão de dizer o seguinte. O Criador ele é Senhor do tempo. Mas ele também ele é o Pai daqueles que estão vivendo e passando pelo tempo. Um pai fiel, um pai que cuida, um pai que vai junto, um pai que observa, um pai que estende a mão, um pai que auxilia, um pai presente. Então não há por que nós nos preocuparmos, não há por que nós nos desesperarmos, porque a vida é mais importante. E existe um Pai que nos deu a vida, e este Pai é aquele quem cuida de nós quando nós descansamos neste tempo frenético, nessa imposição que a sociedade traz para nós, de que nós temos que atingir a meta, de que nós temos que fazer a qualquer custo o que nos é proposto para fazermos.
E vamos perdendo a nossa vida, perdendo o nosso tempo com os nossos filhos, perdendo o nosso tempo com o nosso Criador, perdendo a nossa saúde, perdendo tantas coisas, por nós não entendermos que o tempo é uma dádiva de Deus. Eu me lembro que, conversando com amigos, certa ocasião, eles compartilhavam comigo assim, cara, eu preciso de um dia de 25 horas para eu dar conta. Porque eu não dou conta, é muita coisa para fazer. Eu preciso de um dia de 25 horas. E talvez a gente esteja procurando isso. 25 horas por dia, 32 dias no mês, 13 meses no ano, como diz a canção. A gente fica atrás de mais tempo, mas o Senhor criou para nós 24 horas, o bastante, o suficiente. E se não está dando conta, se isso não está atendendo às nossas expectativas, às nossas necessidades, certamente a nossa perspectiva de tempo está distorcida. E por isso o Senhor ele nos alerta, quando Ele está falando a respeito desse tema, de que nós não podemos viver os nossos dias, viver o nosso tempo de uma maneira irresponsável, de uma forma que não está alinhada ao propósito dele. O texto vai continuar dizendo-nos o seguinte, o verso 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim, ou seja, se este Pai, se Ele veste assim os lírios do campo, Ele não atenderá a sua necessidade, a minha necessidade. O Deus que é Senhor do tempo, Criador do tempo e Pai presente, supridor de todas as nossas necessidades. Ali, mas por que você está trazendo essa temática e dizendo isso? Porque eu tenho conversado com muitos de vocês e com muitas pessoas na sociedade. E o que eu tenho mais ouvido é a seguinte frase. Quando indagados no que você gostaria de dar para Deus, as pessoas respondem, eu gostaria de dar tempo. No primeiro momento, essa frase pode parecer assim, nossa, que bacana. Mas o que essa frase esconde é, eu não estou tendo tempo suficiente para o meu Criador. Eu não estou tendo tempo suficiente, tempo de qualidade com o meu Jesus, com o meu Senhor, com o meu Salvador. Mas e se não houver amanhã? E se não houver mais tempo de você rever a sua agenda, o seu planet, as suas metas, para que você desfrute daquilo que foi projeto de Deus para a sua vida? Então nós precisamos olhar para este texto e relembrarmos que existe sim uma ordem de prioridade para ser vivida neste tempo. E as demais coisas, existe um Pai que supre todas as demais coisas. É promessa. É palavra de Deus. É uma questão de viver pela fé. E isso não significa que você vai ficar de braços cruzados olhando para o teto. Não é isso. Mas que nós precisamos dar prioridade ao que é importante na nossa vida. Mas as coisas não nos permitem. E sutilmente vão furtando de nós aquilo que nos foi dado, que é o tempo, a dádiva de Deus para todos nós. Talvez você não seja declaradamente um pagão. Eu acho que não. Como aqueles a quem Jesus ele estava se referindo. Mas, apesar de crer em Deus, conhecer a Bíblia, o seu plano, talvez você ainda pense ou viva uma vida, em alguns aspectos, como um pagão. Talvez você sinta que a sua semana de trabalho, sua vida não tem sentido, ou se sinta como um escravo no tempo.
Talvez você viva como alguém refém dos prazeres imediatos e momentâneos, que só essa vida terrena, só isso aqui pode te oferecer. Talvez você, como uma espécie de órfão solitário, tenha gastado o seu tempo apenas para garantir seus bens materiais e fazer a sua própria fortuna e esqueceu. Por quê? Da razão de você estar aqui neste tempo, neste mundo. Talvez você já conheça o Evangelho, já conheça esse livro. E já ouviu muitas vezes, muitas pessoas falando de diversas formas, diversas maneiras, mas simplesmente esqueceu de como ele afeta o seu passado, seu presente e futuro, sua vida vivida no tempo. Este Evangelho, ele tem um poder de interferir na sua história, porque você faz parte da grande história do Criador do tempo. Por isso você precisa estar atento, nós precisamos estar atentos. Não podemos viver a vida de uma forma imprudente, negligente, mas precisamos estar atentos aos conselhos divinos. O tempo é um presente de Deus, mas é um presente que a gente sabe a melhor, que a gente não sabe o tamanho nem a duração. E se não houver amanhã? Em vez de simplesmente ver a vida passar, permaneça vigilante, consciente, atento à vontade de Deus. Assim como Paulo nos alertou, remindo o tempo, porque os dias são maus. E eu não posso deixar de dizer isso. Uma perspectiva bíblica correta vai mudar a forma como a gente vê o passado, o presente e o futuro. Muitas vezes estamos tão ansiosos com o futuro que esqueçamos de viver o presente com o propósito. Alexandre, eu entendi, mas cara, realmente eu não tenho tempo. Eu tento ajeitar, eu tento verificar um jeito de melhorar a minha agenda. Eu sei que é um grande desafio. É um desafio não só seu, é um desafio de todos nós nesses dias. E há tantas coisas que estão nos alcançando e furtando a nossa atenção. John Piper, ele fala, por exemplo, a respeito da oração, e ele faz um comparativo. Na verdade, ele usa termos que não são tão mais comuns a nós, porque já mudaram as nomenclaturas, como Twitter, e nem aqui no Brasil a gente não é tão de uso de Facebook, talvez mais Instagram do que TikTok, mas ele diz o seguinte: um dos grandes usos, ou melhor, um dos grandes usos do Instagram e do TikTok será provar, no último dia, que nossa falta de oração não foi por falta de tempo. Às vezes, nós queremos nos confortar com o fato de que nós podemos bater um papo com o nosso Criador de uma maneira informal, no dia a dia, no trânsito. Mas o nosso Senhor Jesus nos ensinou que nós precisamos dedicar tempo, e tempo de qualidade. Jesus, ele separava tempo a sós com Deus. Ele ia ter um relacionamento com o Pai, e ele é o nosso exemplo, a nossa referência. Se nós, como seguidores de Jesus, queremos, de fato, fazer um bom uso do tempo, nós precisamos seguir o exemplo que ele deixou para nós. Mas como que nós podemos redimir o tempo? Deus, ele nos chama a enxergar o tempo da maneira correta. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 6, ele diz no verso 33: busquem, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. A gente precisa lembrar que quem está dizendo isso é o nosso Pai, o Criador do tempo, que nos deu 24 horas para vivermos e desfrutarmos de tudo que Ele preparou para nós. E a promessa dele é que se nós soubermos, no tempo que temos, com o tempo que temos, administrar o que é de fato importante, o que é supérfluo, a promessa que Ele tem para mim, para você, para todos nós, é que todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades serão supridas. Nós não precisamos ficar como desesperados neste mundo. Existe um Pai que cuida de nós. Podemos desfrutar do tempo que Ele nos deu. Desfrutar do tempo com os nossos filhos. Desfrutar do tempo com as nossas esposas. Desfrutar desse tempo com os nossos avós que talvez ficarão um pouco tempo ainda com a gente. Desfrutar do tempo com o Pai Celestial. Num relacionamento crescente com o seu Filho Jesus. Eu gosto da ideia de que, quando a gente entende isso, as pessoas falam assim, o que você faz, Alexandre? Essa pergunta é feita para o médico, não para mim, porque talvez para o médico vai ficar mais fácil de entenderem. O que o senhor faz, doutora Sandra? Não sei nem se ela está aqui com a gente. Eu me relaciono com Jesus. Você tem uma espiritualidade, né? Que legal. Mas o que você faz? Eu acordo de manhã e eu tenho um relacionamento crescente com Jesus. Não, eu já entendi. Mas o que você faz? Eu saio durante o dia e quando vejo as pessoas, eu faço com que as pessoas conheçam essa figura incrível que é Jesus. Mas fala para mim, como é que é isso? Eu estou te fazendo uma pergunta, você parece que está escapando da minha pergunta. O que você faz? Ela, desculpa. Você quer dizer como que eu ganho dinheiro? Entendi. Eu atendo pacientes no meu consultório enquanto eu vou vivendo um relacionamento crescente com o meu Jesus. A prioridade é Cristo. Ele é o centro da nossa história. Ele é a razão da nossa existência. Tudo converge nele. Tudo é para Ele. Tudo é para a glória dele. Então, se nós estamos desenvolvendo a nossa profissão, as nossas habilidades, se nós estamos desenvolvendo coisas incríveis neste mundo, nós fazemos isso enquanto eu tenho a prioridade da minha vida no seu devido lugar. Eu faço essas coisas. Enquanto eu vou caminhando num relacionamento crescente com Jesus, eu dirijo ônibus, eu conserto carros, eu atendo pessoas, eu faço projetos, mas o meu coração, a minha prioridade está em Deus, o meu Criador, Jesus. Então, Jesus está deixando isso claro aqui. A gente não tem que ficar preocupado com as coisas, esquecendo-se daquilo que de fato é importante. E ele nos adverte, no verso 32, não sejam como os pagãos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece as suas necessidades. Então nós precisamos olhar para o tempo e ter um olhar correto, divino, e não um olhar distorcido, como nós vimos agora há pouco. E como redimir o nosso tempo, como seguir o conselho de Paulo. Olhando para este contexto, nós podemos redimir o tempo. Primeiro, entendendo que nós somos
filhos e mordomos, dos lados da mesma moeda. Filhos e mordomos de Deus. Como filhos em Cristo, devemos confiar no Pai e descansar no seu cuidado. Quando nós entendemos que somos filhos de um Deus presente, de um Pai cuidadoso, quando nós entendemos que nós não estamos órfãos neste mundo, como que as crianças agem? Elas não acordam de manhã preocupadas se elas vão ter o alimento à mesa. Elas não ficam preocupadas se elas vão ter a roupa para vestir. Elas não ficam preocupadas nem sequer se alguém vai levá-las ou não para a escola. Elas não ficam preocupadas se vão ter um teto para que possa protegê-las para dormir. Elas não se preocupam com essas coisas. Por quê? Porque elas sabem e estão seguras na certeza de que existe alguém que está ou que estão cuidando delas. Nós, como filhos deste Deus, precisamos ter a mesma postura. Devemos confiar no Pai e descansar no seu cuidado eterno. E uma vez neste lugar, entendendo que o Senhor, Ele cuida de nós, não desperdiçarmos o tempo e sermos coadjuvantes com Ele naquilo que Ele está fazendo. Se tem uma coisa que as crianças amam fazer, é quando olham o seu pai consertando alguma coisa, quando veem o seu pai fazendo alguma coisa, elas querem ir para perto dele e dizer: papai, o que você está fazendo? Papai, eu posso ajudar? Papai, o senhor me ensina? E é justamente nesse relacionamento pai e filho, esse relacionamento que vai se aprofundando cada dia mais, que ele vai se sentindo seguro, que o pai se torna o grande herói do filho, e que ele vai aprendendo e crescendo e se desenvolvendo, aprendendo o que é correto, aprendendo aquilo que não deve, que ele deve evitar, melhor dizendo. Nós precisamos ter essa postura de filho, mas também de mordomos, de querermos nos juntar, de servir, de fazer algo junto com o Pai, de estarmos junto com Ele. Como mordomos de Cristo, precisamos administrar bem o nosso tempo. Como tem sido a nossa história. Recentemente eu trouxe uma palavra aqui que falava da grande história do Criador. E as nossas histórias paralelas, não podemos ter uma linha paralela à linha da grande história do nosso Criador. A nossa história precisa entrelaçar com a grande história do agir de Deus no mundo. Você não está aqui por acaso. Não há apenas o presente, há um futuro reservado para mim, para você, para todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Ele mesmo disse: eu sou o caminho que leva ao Pai. Ele mesmo falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, se nós estamos aqui, se nós não fomos ainda para esta casa, para este lugar, é porque há um propósito claro para mim, para você, para todos nós. E o tempo é agora, o tempo é este. E nós não podemos desperdiçar este tempo. A gente tem que ter um olhar diferente. Eu vejo pessoas se deformando na internet, lutando contra o tempo. Não conseguem lidar com o tempo. Têm medo do tempo. E tentam, de alguma maneira, maquiar a verdade de que o tempo está passando. E uma hora vai se findar. Mas o tempo, como diz Oscar Cullmann, o tempo não precisa ser inimigo. O tempo não é um inimigo, mas o meio pelo qual Deus revela a sua graça a todos nós. A perspectiva divina mostra que existe graça de Deus para todos nós quando temos um entendimento bíblico de que o tempo é uma dádiva de Deus para mim, para você e para todos nós. Mas Alexandre, como é que eu posso
viver, aplicar isso na prática? Olha, Paulo deixa um conselho. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Eu não escutei? Remindo o tempo. Porque os dias são difíceis. Os dias são maus. Nós precisamos remir o tempo. Fazer bom uso do tempo. Porque esse é o conselho de Paulo para nós. Mas eu queria que você refletisse comigo e pudesse viver isso que você vai refletir. O Evangelho está moldando a sua segunda-feira. A palavra que você tem acessado, a história que esse grande livro traz para nós, os conselhos do Evangelho tem moldado a sua segunda-feira, você já entra na segunda-feira já frenético e esquece completamente de tudo que o manual de vida nos traz. Você tem vivido de acordo com o propósito de Deus? Deus tem um propósito para você, para cada um de nós. Ele tem um propósito para você. O que você pode fazer hoje, agora, nesse momento, para viver de acordo com o propósito de Deus? Essa semana eu tomei 2 cafés incríveis com pessoas que estão, sabe, experimentando isso. Eu entendi e eu quero viver os propósitos de Deus e eu quero ser útil aonde Deus me colocou, aonde Ele me plantou. Eu quero florescer e eu quero dar frutos. É lindo quando a gente consegue chegar nesse lugar por causa da nossa caminhada com o nosso Criador. E por último, não desperdice o tempo com futilidades. Não jogue fora o seu tempo, mas invista em coisas que sejam eternas, coisas que vão ecoar de fato na eternidade. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: resolvi nunca perder um só momento de tempo, mas aproveitá-lo da maneira mais proveitosa que puder. Que a gente possa chegar nesse bom lugar, com sabedoria, uma sabedoria que a gente pode pedir a Deus para administrar o nosso tempo, estarmos buscando aquilo que é mais importante. Identificando em meio a tantas prioridades, aquilo que é prioritário. E não desperdiçar o nosso tempo. O tempo não perde tempo, mas às vezes nós perdemos. Em 2006, eu ouvi a história de uma jovem de 13 anos de idade. Essa jovem de 13 anos, ela, chamada Andressa Barragama, Andressa Duarte Barragama. Se você puder, você anota e você vai lá no YouTube para conhecer a história de Andressa Duarte Barragama. Eu quero te encorajar a fazer isso. Mas essa menina de 13 anos, a sua rotina era a seguinte: domingo, ela tinha um programa de rádio, 13 anos, onde ela falava com as crianças. E falava com as crianças nesse programa de rádio, fazendo dinâmicas, tipo uma gincana, mas apontando para Jesus. Para a grande história da redenção. Segunda-feira, Andressa contava bem cedo, bem cedinho, se arrumava, tomava banho, se arrumava e ia para a escola. Mas testemunhava. Era o dia em que ela dedicava intencionalmente a testemunhar para todos os colegas dela na escola. Era a rotina da Andressa. Terça-feira, ela visitava um asilo
período da tarde, quando chegava da escola, ela sentava com aqueles velhinhos, 13 anos, e ouvia as suas histórias, aqueles que ainda conseguiam narrar, abraçava, dava um cheiro. Na quarta-feira, a Andressa, ela fazia um trabalho incrível de assistência social. Na casa dela funcionava uma cooperativa de pessoas muito simples, 13 anos. Pessoas muito simples, pobres, algumas quase à beira da miséria, mas acolhidos por esse agir da Andressa, que usava o tempo de uma maneira intencional, voltando-se para aquilo que era mais importante, pessoas. E ali faziam artesanatos, pintavam telhas, e lindos sorrisos, lindas histórias. E os recursos que ali eram levantados eram para suprir as necessidades daquelas pessoas que faziam parte da cooperativa. Na sexta-feira, ela tinha um programa, ou melhor, um encontro de oração com crianças. E ela reunia várias crianças. E ela orava. E elas oravam por diversos pedidos de oração de diversas pessoas da comunidade, vizinhança e até de outras comunidades de fé, que por saberem que aquelas crianças estavam orando e pedindo a Deus por seus pedidos, por suas necessidades, faziam questão de levar os pedidos para que aquelas crianças orassem. Talvez por entenderem que do coração da criança sai um sincero louvor, não sei. Mas eles faziam isso e as crianças oravam, e muitas das orações que aquelas crianças fizeram foram respondidas. No sábado de manhã cedo, Andressa levantava, pegava alguns dos seus amigos e ia para aquele lugar onde a igreja se reunia, era a comunidade de fé dela. E ali ela estava crescendo, até um belo dia em que ela se sentiu desafiada a começar um grupo de vida. Não com esse nome, mas para vocês entenderem, um pequeno grupo. E ela, estimulada, começou então um pequeno grupo com 10 crianças na sua casa. E ela dava tarefa para as crianças. E as crianças ali empolgadas com aquilo. Pouco tempo depois, de 10 chegaram a 20. De 20 chegaram a 30. E até a narrativa, o registro dessa história, haviam 45 crianças dentro de sua casa. Toda quinta-feira. Eu não tinha esquecido da quinta. Toda quinta-feira. Em um grupo de vida. E é lindo ouvir o testemunho de cada uma daquelas crianças, uma de 8, outra de 11 anos, com um brilho nos olhos, dizendo assim, quando vi a Andressa fazendo aquilo, eu falei, mãe, eu quero abrir um pequeno grupo na minha casa, eu quero também reunir as crianças. E a mãe falou assim, não, mas não dá, não tem como. Por que não? Ah, porque a Andressa é maior. Aí ela, a criança narrando, e eu fiquei indignada. Fiquei chateada com a minha mãe que ela não deixou, até que ela finalmente deixou, e eu abri também um pequeno grupo na minha casa, e comecei a falar. Uma criança de 8 anos disse a seguinte fala, é tão gostoso poder viver família, a família de Deus, com os meus amiguinhos. É como o corpo dele. Uma criança de 8 anos. É como parte da igreja. E eu amo estar nesse lugar. O mesmo acontece com uma outra criança de 11 anos. Influenciada por Andressa, de 13 anos. E aí, no documentário que fala da história da Andressa, em determinado momento diz o seguinte. A Andressa, ela disse a seguinte fala. Se não fizermos a nossa parte agora, se quisermos fazer amanhã,
talvez não dê mais tempo. Se não fizermos a nossa parte agora, se não fizermos agora, se deixarmos para amanhã, talvez não dê mais tempo. E não houve mais tempo. Andressa, no dia 22 de março de 2008, indo para um evento, uma programação onde iria falar deste grande amor que inundava o coração daquela menina, sofreu um acidente e faleceu. Mas a história da vida da Andressa, o agir da vida da Andressa, com o pouco tempo que teve, impactou, inspirou mais de 100 pessoas que começaram um relacionamento crescente com Jesus, porque a Andressa priorizou aquilo que era prioritário. Andressa nos inspira, me inspira ainda hoje. Uma jovem de apenas 13 anos, que dizia, algumas pessoas me perguntam, mas como é que você consegue fazer tudo isso? Ela falou assim, Deus me deu 24 horas. Eu estudo, palavras de Andressa, eu curto os meus pais, afinal de contas, eu brinco, eu sou criança, gente. O que será que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que será que estamos fazendo com o tempo que Deus confiou a nós, a mim, a você? Temos adoecido, temos nos frustrado, temos sido insaciáveis na busca de mais e mais e mais. E a vida vai passando. Essa série quer nos confrontar a deixarmos de lado a influência pagã sobre nós, cristãos, e nos estimular a abraçarmos a experiência, a perspectiva, melhor dizendo, divina, sobre um presente maravilhoso que Deus nos deu. O tempo. Viva o tempo que Deus te deu. De mãos dadas com Jesus. Busque ao Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas, certamente, vos serão acrescentadas. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque nós corremos tanto, nós nos agoniamos tanto, nós estamos adoecendo como sociedade, nós estamos nos desfacelando como seres, nós estamos irritados demais, nós estamos impacientes, nós não temos tempo para o outro. Nós não sequer conseguimos enxergar o outro. Nos ajude, Senhor, a voltar para o bom lugar, aonde Tu és o primeiro. Nos ajude a voltar para o bom lugar, aonde descansamos na certeza de que Tu és um Pai amoroso, Tu és um Pai fiel, aquele que cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Ajude-nos, ó Deus, a confiarmos em Ti e a vivermos a proposta do Teu Evangelho. Que sejamos bons mordomos do tempo, mas também bons filhos do Senhor. Ajude-nos nesse processo.
queremos viver o hoje na certeza de que existe um amanhã preparado pelo Senhor para cada um de nós. Que esta verdade seja um remédio para as nossas almas aflitas, cansadas, desnorteadas. O Senhor é o Criador do tempo. Que nós possamos descansar em Ti. É a nossa oração no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Se eu soubesse que o tempo não perde tempo, se eu soubesse, não correria atrás do vento. Busquei plenitude em sensações, status e religiões. O tempo não perde tempo, mas eu perdi, em vão corri, tentando encontrar a verdadeira paz. Mas a verdadeira paz só existe quando estou em Ti. Se eu soubesse que as coisas mais importantes não são coisas, se eu soubesse, teria desfrutado meu tempo com pessoas, compartilhado mais amor, beijado mais meu amor. O tempo não perde tempo, mas eu perdi, em vão corri, tentando encontrar a verdadeira paz. Mas a verdadeira paz só existe quando estou em Ti. O tempo não foi feito para ser gasto. O tempo é para ser desfrutado e só é desfrutado em nós. Só é desfrutado em nós. Só é desfrutado em nós. Domingo Comunidade.